Muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo comigo. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson, eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal, fundador do SVD, que é uma escola de cibersegurança pessoal, uma escola online de cibersegurança pessoal. E este aqui é o CyberDef Responde, quadro onde eu respondo as dúvidas da minha audiência toda quinta-feira, anota aí, às 8 horas da noite. E se você quiser saber como ter a sua dúvida respondida aqui nesse quadro, fique comigo até o final, que eu vou te contar. Mas antes de começar, eu listei aqui alguns critérios a fim de tornar a minha resposta à sua pergunta, no caso, mais assertiva possível. E claro, se a sua pergunta atender a esses critérios, maior será a chance dela ser respondida, ok? Então vamos usar esses critérios aqui, para que você aumente a chance de ter a sua pergunta respondida aqui neste quadro. Critério 1. A dúvida tem que ser sobre privacidade online e ou cibersegurança pessoal. Não vai me perguntar sobre a receita de bolo de cuscuz. Não vai me perguntar sobre política, sobre finanças. Tem canais aqui no YouTube específicos sobre isso, tá? Então, a pergunta tem que estar dentro do tema aqui proposto pelo CyberDef, ok? Deve conter no máximo uma pergunta, que às vezes, eu sei, já para economizar, né? Aproveita e faz 1, 2, 3, 5 perguntas numa pergunta só. Então evite. Se você tem mais de uma pergunta, separe elas, quebre em várias perguntas. Faça várias perguntas então. Claro, se forem diferentes. Então você vai lá e divide e faz mais de uma pergunta, tá? Por quê? Porque eu vou responder apenas uma pergunta, uma dúvida, tá bom? Se tiver mais, procure escolher aí as principais e lança, tá? Não fique repetindo. Se você for perguntar aqui no chat, não fique repetindo, tá? E sim, vou responder a pergunta de vocês aqui no chat, tá? Isso aqui são critérios para você deixar a sua dúvida, e eu vou explicar no final como que você deixa a sua dúvida, e aqui no chat também, tá? Para você que for perguntar aqui no chat. Qual o próximo critério? Ter no máximo 2 linhas. Não vai escrever um texto. Eu sei que contexto é importante, mas tente resumir o máximo, tá? Para quê? Para economizar tempo e para não ficar lendo aqui, né? Critério 4. Ser inteligível e sem abreviações. Então o cara vai escrever Big Text, escreve BT. Aí vai escrever navegador, NVG, não sei. Assim, tá na moda aí abreviar um monte de palavra, mas ninguém chega no consenso, né? Vai abreviando da cabeça e olha, eu não vou descobrir o que você quis abreviar aí. Então evite abreviações e tem que ser inteligível, né? Claro, no idioma português, tá? Pode ser português Brasil, português de Portugal, Angola, Moçambique, qualquer país aí de língua portuguesa. Mas Anderson, você é muito chato. Não confunda metódico com chato. Eu sou metódico, não chato. Isso aqui vai ser bom para você mesmo, ok? Eu vou responder as dúvidas aqui ao vivo. Não tem nenhum roteiro, não tem nada, tá? É como se fosse uma conversa aqui com vocês ao vivo. Vou começar respondendo esta dúvida aqui do Uma Moto Motorola. Ele perguntou: usar número fake no WhatsApp me deixa mais seguro? Bom, na verdade não. Vai te deixar mais inseguro. Por quê? Eu não sei que número fake é esse que você está se referindo. Mas o número fake geralmente é um número gerado aleatoriamente por computadores. Geralmente é um número que não é válido, ou é um número que está sendo usado por várias pessoas ao mesmo tempo. Então imagina, um número que pode estar sendo usado pelo dono do serviço, que você não sabe se pode confiar, já que esses serviços não são oficiais, não é oferecido pela operadora. Então você vai correr o risco de usar o seu WhatsApp com um número que pode ter sido clonado, pode estar sendo usado por outras pessoas, e aí você vai dedicar ali as suas conversas no WhatsApp com um número, associando ao número que outras pessoas podem estar usando? Péssima ideia. Isso aqui é terrível para a sua segurança. Agora, mesmo que esse número seja confiável,
Desconsideremos aqui que esse número esteja sendo usado por outra pessoa. Vamos supor que só você esteja usando ele. Ainda assim, tem uma série de coisas que você precisa cuidar. Como, por exemplo, de que forma você utiliza aí o WhatsApp? Você está usando com estratégia? Você está usando com boas práticas de segurança? Você habilitou aí o 2FA a essa conta? Você configurou o WhatsApp para mais privacidade e segurança? Você tem bons hábitos? Por exemplo, você sai clicando em qualquer coisa que você recebe no WhatsApp? Você compartilha o seu contato no WhatsApp com muitas pessoas, com várias pessoas? Tem que levar em conta tudo isso. Para você ficar mais seguro no WhatsApp, você deve ter estratégia, que é segmentar as suas comunicações. Você dedicar ali conversas no WhatsApp que não são sigilosas e dedicar ali conversas mais sigilosas a outro mensageiro mais seguro que o próprio WhatsApp. Eu posso citar aqui o Signal, Session. Anderson, tem que migrar para outro mensageiro? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é para você selecionar aquela comunicação mais segura, onde você vai trocar informações e dados mais sensíveis, usando um outro mensageiro. Porque não tem como escapar. O WhatsApp está presente aí no smartphone de 99% das pessoas. Então vai chegar um momento em que você terá que conversar com alguém no WhatsApp. Não tem jeito. Então utilize o WhatsApp, porém com estratégia e boas práticas. Você pode isolar o WhatsApp em um perfil de trabalho, ou seja, um compartimento dentro do seu Android. Você pode ter boas práticas, restringir permissões de outras aplicações que estão instaladas ali naquele compartimento e restringir permissões do próprio WhatsApp. Ter boas práticas dentro do mensageiro, que é evitar clicar em links, evitar baixar arquivos, né? Configurar aí o WhatsApp para mais privacidade, melhor privacidade, evitar compartilhar o seu contato com qualquer estranho. É isso que vai tornar você mais seguro com o WhatsApp, ok? Usar o número fake, não. Além de piorar a sua segurança, se você não se preocupar com todas essas coisas que eu listei aqui, não vai adiantar de absolutamente nada, ok? Próxima dúvida. O que você acha de guardar senhas em um bloco de notas com senha? Vamos falar de senha aqui então, né? Como é que você armazena a senha com segurança? Então, primeiro que este método aqui é mais seguro do que armazenar senhas no navegador. Por quê? Está offline. No navegador, você está armazenando senhas online. Pelo menos, você estará armazenando suas senhas, sua senha, seu login da sua conta, em um aplicativo que se conecta diretamente à internet, que é a porta de entrada para uma série de vetores de ataque, que é o que você utiliza para realizar suas atividades online, porém, ele está constantemente sendo bombardeado por várias ameaças, por vários atacantes, através de vários vetores de ataque. Então, primeira coisa, este método aqui, sim, é mais seguro que armazenar no navegador. Porém, ser mais seguro não significa que ele é seguro. Por quê? Como que você está armazenando esse bloco de notas? Primeira coisa, você está guardando esse bloco de notas onde? De que forma? Está no seu computador? Está na área de trabalho? Ele está assim, como texto legível? Qualquer um, então, que acessar a sua máquina pode ter acesso a essa conta? Alguém que consegue extrair dados do seu computador ou do seu smartphone, ele vai conseguir ter acesso a isso? Se sim, olha, não é uma forma segura de armazenar senhas não, tá? Agora, se você deu um jeito de criptografar esse bloco de notas aqui, aí sim, aí é seguro. Se você criptografou isso aqui com senha, nem que seja da forma mais rudimentar que seja, talvez comprimindo esse arquivo, zipando ele e colocando senha. Ainda é melhor do que deixar apenas texto. Tá? Então depende de como você vai armazenar esse bloco de notas com essa senha. Porém, já te adianto, tem formas melhores de se armazenar senhas. Você vai utilizar os gerenciadores de senha. Não, né?
Você vai usar um gerenciador de senha seguro. E o nome dele se chama KeePass, tá? KeePass XC. Além dele gerar senhas fortes para você, com boa entropia, senhas seguras, ele vai armazenar de forma segura, tanto no seu computador quanto no seu smartphone. É claro, no smartphone não é XC. Isso aqui, ó, para computador. Para computador, KeePass XC. E para smartphone, quase o mesmo nome, KeePass DX, tá? Para smartphone. O que você vai fazer? Você vai criar ali um banco de dados criptografado e vai salvar essas senhas, vai armazenar essas senhas, senhas de contas, dentro desses gerenciadores de senhas. Mas Anderson, como é que eu faço isso? Está tudo armazenado no navegador. Não tem problema. Você vai exportar, você vai pegar lá, vai até o navegador, tem a opção lá de exportar as senhas. Aí você exporta e lá nesse gerenciador tem a opção de você importar banco de dados. Aí você vai, numa tacada só, importar todas as senhas para esses serviços de gerenciamento de senha aqui. Muito, muito fácil. Agora, eu não sei como é que você gerou essa senha. Então, o importante, o melhor que você pode fazer, além de armazenar senhas com segurança, e claro, isso aqui será o seu cofre de senhas. Você vai precisar memorizar uma única senha, que é a senha do cofre, que vai guardar com segurança todas as suas senhas. Mas claro, a senha precisa ser forte, porque não adianta nada você armazenar senhas com segurança, mas ela é fácil de ser descoberta. Como essa aqui, ó. É, sei lá, nome da minha cachorrinha, da minha cachorrinha. Cachorrinha, sou péssimo para escrever. Aí você compartilha o nome dela, você compartilha lá as fotos dela no Instagram, sei lá. E aí o atacante, a primeira coisa que ele vai tentar são coisas familiares a você. Então é seu nome, data de nascimento, que está lá público, nome da sua cachorrinha, nome da sua mãe, seu pai, da sua tia, data do seu aniversário, primeira coisa que ele vai tentar, tá? Então, você deve gerar uma senha muito, muito aleatória. Uma senha com caracteres especiais, com letras maiúsculas e minúsculas e números. E tenha pelo menos mais de 15 caracteres. Tenha pelo menos 15 caracteres, tá? Caracteres. Com letras maiúsculas, nem precisa, tá? Nem precisa saber isso aqui não, porque o gerenciador de senhas, ele vai gerar uma senha forte para você. Você vai escolher apenas o tamanho e ele vai gerar ali, aleatoriamente, uma senha contendo ali letras maiúsculas e minúsculas, números, pelo menos, e aí você pode adicionar também caracteres especiais para deixar ainda mais forte essa senha. E ele vai fazer o papel de gerar senhas seguras e armazená-las automaticamente de forma segura no seu computador e no seu smartphone. Tá bom? É assim que você gera senhas seguras. E não em um bloco de notas. Tá? Mas ainda assim é melhor do que armazenar no navegador. Tá? Mas esqueça, utilize aí um gerenciador de senhas seguro para armazenar suas senhas. É assim que você conseguirá preservar aí as suas contas online, ok? Uma das formas, né? É uma baita forma de você preservar aí as suas contas, armazenando aí o login e senha de forma correta e segura. Próxima pergunta. Então é mais recomendado usar o Tor do que o Google Chrome? Posso ficar usando apenas o Tor Browser? Então, isso aqui foi uma pergunta lá em um dos cortes aqui do CyberDef, no corte sobre Tor Browser. É muito comum as pessoas quererem migrar do tudo ou nada, né? Essa dualidade permeia, povoa a nossa mente, né? Se uma coisa não é boa, ela é ruim. Então, o total oposto que é o bom, que é melhor. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, os extremos devem ser evitados. E você deve ficar no meio. Então você não deve migrar totalmente para o Tor Browser. E olha, eu te falo uma coisa. Você pode, inclusive, manter o Google Chrome aí. Manter atividades no Google Chrome. Sim,
Por quê? O Tor Browser, você não vai conseguir navegar com o Tor Browser em uma série de sites. Vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar o problema de você usar apenas o Tor Browser. O que ele fez aqui? Ele se conectou à rede Tor, porque o Tor Browser não é apenas um navegador. Ele é o cliente de uma rede chamada The Onion Router, que é a sigla, que é a sigla de Tor, né? Que é o que significa Tor, The Onion Router. Ou seja, roteamento cebola é um protocolo que roteia o tráfego do seu computador ou do seu smartphone por vários relés na rede. No caso, por padrão, quando você acessa DuckDuckGo, por exemplo, ele passa por 3 relés aqui, ó. Ele passa por 3 relés ao redor do mundo. Aqui no meu caso, ele está passando por uma ponte, que é um relé na rede Tor não público, ou seja, um computador, é um servidor lá nessa rede que não está público. Ele é uma ponte. Aí depois vem um servidor na Alemanha, na França, e aí sim chega no DuckDuckGo. Então ele vai roteando esse tráfego para vários pontos ao redor do mundo, tá? Ofuscando então o seu endereço de IP. Por quê? Para o site, o endereço de IP é do último servidor que roteou para ele aqui, ó, na França. É o IP 178.20, blá blá blá. Tá? Então o propósito de se usar o Tor Browser é ofuscar o seu endereço de IP. Pode ser apenas isso, você querer ofuscar o seu endereço de IP, ou ofuscar a sua identidade mesmo. É para navegação anônima. Mas veja, faz sentido você tentar usar aí o Tor Browser para se logar na conta do Gmail? Então você vem aqui e digita gmail.com. Faz algum sentido você usar um navegador que ofusca a sua identidade para se logar em um site que já tem a sua identidade? Não faz sentido, né? Mas ó, tem essa opção, você pode. Só que é como se você estivesse usando um ralador de coco para cortar carne. O propósito do Tor Browser não é para isso. É para você ter uma navegação anônima e privada. Uma vez que você tem uma conta Google, você já entregou dados sobre você. Seu número de telefone, por exemplo, já deve ter se conectado anteriormente com o endereço de IP seu, verdadeiro. A Google leu todos os e-mails, então sabe quem é você, tá? De fato, ela leu o conteúdo dos e-mails. Então, por que você usaria o Tor Browser para se logar no Gmail? Outro exemplo, tá? Não faz sentido, tá? Ah, eu quero ofuscar o meu endereço de IP para Google. Para quê? Ela já sabe quem é você. Outro aqui, ó. Mercado Livre. Vamos supor que você queira acessar sua conta no Mercado Livre de forma mais privada, ofuscando o seu endereço de IP. Ou então você pode dizer, o Tor Browser ele tem melhores recursos de segurança. Tudo bem, mas qualquer navegador baseado em Firefox tem bons recursos de segurança. O Tor Browser nada mais é do que um Firefox, com alguns recursos adicionais, tudo bem, customizado, com melhores customizações, mas ainda assim é um Firefox melhorado. E uma vez que você sabe melhorar qualquer navegador Firefox, você pode ter aí uma navegação privada e segura também. Mas sim, o Tor Browser ele foi projetado, ele foi desenhado para trazer a você uma navegação mais segura e, além de tudo isso, e o principal e o mais importante, uma navegação mais privada e anônima. Porque ele impede que dados sensíveis sobre a sua máquina e sobre o navegador em si sejam compartilhados com as páginas. Dados sobre a sua interação. Veja, ele adiciona aqui uma margem do lado. Para quê? Para ofuscar a impressão digital de tela. Isso aqui é bom para quê? Para anonimato. Para você que quer ter uma navegação anônima, para você que não quer ser rastreado e não ter a sua identidade associada às suas atividades. É para isso. Mas uma vez que você se loga no Gmail ou no Mercado Livre, são empresas que já sabem quem é você. São plataformas que você já se autenticou, você já se logou, você já entregou dados. Mercado Livre sabe até o seu endereço de residência, seu endereço físico. Por quê? Como é que você vai receber encomenda? Ele sabe onde você mora, inclusive. Então não faz sentido usar o Tor Browser. E outra, vai ter algum momento
em que os sites eles não vão permitir que você se conecte através deles pelo Tor browser. Por exemplo, vou tentar aqui um site aleatório. Vou ver se vai funcionar aqui. Sei lá, assistir vídeos no YouTube. Vamos ver se vai deixar rolar aqui. Acessar o YouTube através do Tor browser. Parece que permitiu, mas eu estou bloqueando aqui alguns domínios que não são confiáveis de fato, mas enfim, eu estou dentro do YouTube, então de fato estou me conectando aos servidores de rastreio da Google. Então eu preciso vir aqui e torná-los servidores padrão, domínios padrão. Vou colocar aqui como confiável. Ah, não precisou, beleza. Ó, aí ele pergunta, pede para você aceitar cookies. Você pode rejeitar tudo, beleza? E legal, considere-se com sorte de você conseguir aqui acessar o YouTube, dele carregar. Porque em vários momentos ele vai bloquear a conexão. Ele não vai deixar você seguir. Por quê? O YouTube, ele sabe que você está usando o Tor browser, a rede Tor. Vários sites podem fazer isso, podem cortar a comunicação quando perceber que ela está vindo a partir da rede Tor. E aí você não vai conseguir acessar vários sites na internet através do Tor browser. Então, respondendo à pergunta aqui, qual o recomendado? Usar o Tor no lugar do Google Chrome? Não! Usar o Tor e o Google Chrome. Usar o Tor e outros navegadores. Destinar o Google Chrome para aquelas atividades que você já se registrou, que você já se identificou. Ah, Anderson, mas eu não gosto do Google Chrome porque ele não tem lá recursos legais de privacidade. Tudo bem, então migre para outro navegador sem seu Tor browser. A não ser que você queira realizar apenas uma navegação anônima o tempo todo. E isso não é sustentável. Tem uma estratégia melhor que você pode seguir, que é compartimentando as suas atividades. Então você dedica atividades que você exige um nível maior de privacidade e anonimato no Tor browser. E atividades que não exigem tamanho grau de privacidade e anonimato em outros navegadores. Claro, não precisa ser o Google Chrome. Mas não, você não vai substituir um navegador por outro. Você vai usar mais de um navegador. Você vai usar o que há de melhor, o que tem de bom em um ou outro. Ou, estrategicamente falando, você pode usar o Google Chrome para acessar recursos da Google que funcionam apenas no Google Chrome. Porque sim, tem sites que priorizam atualizações, que priorizam recursos para o Google Chrome. Porque tem mais pessoas usando o Google Chrome. Então, o desenvolvedor lá do site, ele vai primeiro manter o site, desenvolver o site, as ferramentas ali do site dele, para usuários do Google Chrome. E aí, talvez ele não fez isso ainda para o Firefox. E não vai funcionar. Só vai funcionar no Google Chrome. Então, estrategicamente, você pode manter aí um navegador baseado em Chrome, navegadores baseados em Firefox e o navegador Tor para você realizar atividades o quê? Anônimas. Anônimas ou mais privadas e seguras. E aí não vai dar para adentrar aqui quais seriam essas atividades, você precisa definir. Eu até poderia te ajudar, mas não tem tempo aqui para isso. Exigiria aí alguns minutos para poder listar aí quais seriam as atividades importantes que você tem para você destinar em cada compartimento, digamos assim. Daí vem o nome de compartimentalização, você compartimentar as suas atividades, ok? Então, respondendo, não. Tá? É mais recomendado você usar o Tor e outros navegadores mesmo, tá? Não substituir totalmente. Porque, como você acabou de ver, não faz sentido. Qual navegador você usa então, Anderson? Essa é a pergunta. Bom, eu utilizo exatamente o que eu acabei de dizer para você. O que eu uso aqui? Ó, de cara, você já vê o Firefox, de cara você já vê o navegador Tor, de cara tem um outro navegador aqui, que é o LibreWolf. Olha aqui, ó. Olha quantos navegadores eu utilizo. Vou vir em Browsers. LibreWolf, Tor Browser, Firefox e Google de Chromium. É o Chromium sem a Google. Não é o Google Chrome, tá? É o Chromium, que é a versão de código aberto do Google Chrome, sem um monte de recursos, sem um monte de alterações feitas pela Google. Ou seja, é uma versão
clean, limpa do Chrome. Por que você utiliza tantos navegadores, Anderson? Porque sim, porque sim, foi terrível, mas eu já expliquei isso, né? Por quê? Vou explicar de novo. Porque certas atividades não exigem um nível alto de privacidade e anonimato. Primeira coisa. Segundo, que certos sites ou recursos online só funcionam em um navegador específico. Por exemplo, no Google Chrome. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Exemplo prático. Vou abrir aqui, ó. E você vai ver que eu tenho vários perfis aqui, ó. Eu tenho vários compartimentos dentro do Chromium. Então eu tenho aqui, ó, compras, para ver aqui, não é para comprar, né? É para ver, pesquisar sobre coisas que eu quero comprar. Tem alguns formulários que eu acesso por aqui. Tem algumas páginas que eu acesso através deste navegador, porque elas não funcionam muito bem no Firefox. Por exemplo, esse aqui, ó, eu tenho um perfil onde eu criei exclusivamente para mostrar para os alunos do SVD. Se você não sabe, eu tenho um treinamento chamado SVD, Sobrevivencialismo Digital. E lá tinha uma aula onde eu ensinava como reverter o Google Pixel para as condições de fábrica. Ou seja, pegar a Custom ROM. Então você instalou a Custom ROM no aparelho, mas dali a pouco você quer vendê-lo. Você não vai vender para outra pessoa com uma Custom ROM instalada. Então você reverte para as condições de fábrica, para ele vir com o sistema de fábrica. Só que essa ferramenta só funciona em navegadores baseados em Chromium. Eu poderia usar o Brave aqui no caso, mas o Brave não funciona muito bem nessa distribuição. Estou usando o Linux. Para você que não sabe, isso aqui é Linux. Então eu tive que usar aqui o Google Chrome para poder ter acesso a este recurso da Google para fazer a reversão, né, da ROM de fábrica, do sistema de fábrica do Pixel através deste navegador, porque ele simplesmente não funciona no Firefox. Sacou? Entendeu por que é importante você ter mais de um navegador? Estrategicamente falando, tá aqui a diferença de você navegar com estratégia. Firefox, LibreWolf, por quê? São navegadores melhores do ponto de vista de privacidade. E também segurança. Se você customizar bem, se você customizá-los bem, são navegadores bem melhores, muito melhores do que o Chrome, no ponto de vista de privacidade e segurança. E ó, eles estão aqui embaixo, ó. Eu posso abrir aqui. Ó, aqui é o LibreWolf. Ou posso vir aqui, ó, botão direito, abrir o perfil. E olha, eu tenho vários perfis aqui, ó. Eu tenho um perfil dedicado para YouTube, conteúdo específico, sensível, e-mails, formulários, conteúdo genérico. Aqui no Firefox. Ó, mesma coisa, YouTube, Hotmart, onde eu acesso aqui o treinamento, por exemplo. Enfim, e aqui eu vou criando compartimentos em cada navegador. Então a resposta a esta pergunta, qual navegador você utiliza? Eu utilizo vários. Porque cada perfil é considerado um navegador próprio, que ele armazena o conteúdo em pastas diferentes. Ou seja, isolando então as minhas atividades por vários compartimentos. Para que tudo isso, Anderson? Por quê? Porque caso o atacante invada um compartimento, caso um atacante tenha acesso àquela atividade que eu estou executando naquele navegador, todas as outras atividades estarão protegidas, estarão isoladas nos demais compartimentos, nos demais perfis ou nos outros navegadores. Ou seja, eu coloco meus ovos em várias cestas. Aqui está um pilar muito importante que você precisa aprender, que é compartimentar as suas atividades. Que tipo de conteúdo você espera ver no CyberDef? Eu fiz uma pergunta no formulário para quem se inscreveu na jornada de cibersegurança pessoal. Se você ainda não se inscreveu na jornada de cibersegurança pessoal, é um evento ao vivo, dividido em 3 aulas, onde eu te mostro o caminho passo a passo para você ser um usuário capaz de se blindar no meio digital, seja no seu computador ou no seu smartphone. O link está aqui na descrição, tá? É só clicar e se inscrever, e tem um formulário. E é o seguinte, perguntei, né, o que você espera ver aqui no CyberDef. E essa pessoa, ele quer saber como ser invisível ao máximo possível no meio digital.
E a resposta direta é que não é possível ficar invisível na internet. Por que não é possível ficar invisível na internet? Porque só o fato de você ligar o seu smartphone ou o seu computador, você já estará compartilhando dados com a internet. Seja com os servidores da Microsoft, caso você utilize o Windows. Seja com os servidores da Apple, caso utilize um Mac, iOS, iPhone, iPad. Seja com os servidores da Google, caso você utilize aí o seu smartphone Android, de fábrica, sem customizá-lo, sem modificá-lo. Você estará compartilhando alguns dados ao se conectar com a internet. Agora, o importante é você se perguntar se esses dados que você compartilha colocam você em risco. Se esses dados que você compartilha colocam sua privacidade em risco. Ou seja, são dados sensíveis demais para estarem nas mãos de terceiros que você não faz ideia. Não faz ideia de como vai utilizar essas informações. Sua localização, o que você faz, as páginas que você acessa, que você navega. Você deve definir aquilo que você quer compartilhar e aquilo que você não quer compartilhar porque você considera muito, muito importante para você, para sua vida. Então, ser invisível não é possível. Por quê? Você será obrigado a compartilhar algumas informações mínimas sobre o aparelho que você está usando e sobre o navegador ou aplicativo que você está usando. Primeira coisa. E não é possível você utilizar a internet sem compartilhar esses dados, porque são dados para identificar você, para entregar o conteúdo a você. São dados mínimos. Uma vez que você se pluga, uma vez que você se conecta à internet, seja no seu computador ou no seu smartphone. E segundo, que ao tentar fazer isso, é terrivelmente desconfortável. Não é sustentável se tornar o invisível. E terceira pergunta que você precisa fazer, você precisa disso? Você realmente precisa ficar invisível na internet? Por que você precisa disso? Quer ficar invisível? Eu vou te dar a solução para você ficar invisível. Para você ficar invisível na internet, você tem que sair da internet. Sim, não dá para ficar invisível na internet estando na internet. Você precisa sair dela. Agora, será que você precisa disso? Eu aposto que não. Eu vou apostar que não. Tá? Que a maioria que está assistindo aqui, esse CyberDef responde, não precisa ficar invisível na internet. O que você precisa e o que você pode fazer e o que você consegue fazer de forma estratégica é escolher quais dados você quer compartilhar e com quem você quer compartilhar na internet. Por exemplo, nesse momento, eu sou capaz de escolher quem aqui nessa página vai saber a minha atividade e quem não vai. Bom, é óbvio que se eu quero usar um serviço do Mercado Livre, eu preciso permitir o Mercado Livre acessar informações sobre o navegador e sobre o meu aparelho. Sim, porque senão eu não consigo usar o serviço dele. Então, você pode usar aqui, essa é uma das estratégias, tá? O uBlock Origin ou uBlock Orange é uma extensão para navegador que você escolhe para quais domínios, ou seja, para quais servidores que estão se conectando a essa página, você vai compartilhar esses dados. Por exemplo, DuckDuckGo, assanhadinho, já tá querendo saber aqui, ó, com qual página eu estou me conectando. Eu escolho não entregar essa informação a ele. Hotjar é uma empresa de coleta de dados. É uma empresa de análise e rastreio de atividades online. Eu escolho não entregar meus dados a ela. Agora, o Mercado Livre, dá um zoom aqui para você ver melhor. Agora tá melhor, né? Ó, DuckDuckGo, não, tá de vermelho. Significa que eu impedi que ele tenha acesso a se conectar aqui a esta página. Hotjar, idem. Mercado Livre Cliques. Olha, mesmo sendo do Mercado Livre, pode ser um domínio exclusivo para ficar coletando meus cliques, para saber onde eu estou clicando, qual é o produto.
para poder rastrear o que ele gosta, para fazer uma análise comportamental dos desejos que ele tem, eu escolho não fornecer isso aqui também. Agora, alguns domínios eu vou ter que conceder aqui, ó. Perceba, eu já liberei aqui, ó. Eu já liberei para o mercadolivre.com, que é o domínio principal, que é onde essa página está hospedada. Então aqui eu libero, beleza. Por quê? Se eu não liberar, a página não vai carregar. Eu não vou conseguir acessar esse serviço. Então eu libero para ele. Agora, tem mais coisas aqui que eu preciso liberar para o conteúdo da página carregar. Tá vendo que carregou a página, mas tá quebrado, né? Tá estranho, tá feio. Parece que é uma página dos anos 90. E aí, quem é da minha idade deve lembrar. Então eu venho aqui, ó, e libero esses dois domínios aqui, que eu acredito ser responsáveis por carregar o conteúdo, que é static, que é conteúdo estático da página, e acredito que apenas isso já vai carregar a página. Eu venho atualizar, ainda não carregou, só que mais domínios estão sendo carregados aqui. Ó, G2 Akamai aparece de azul, só que aqui diz que o subdomínio ele está sendo redirecionado para cá, né? Na verdade, é um domínio também do Mercado Livre, ML Static, o conteúdo estático. Então venho e libero também ele e atualizo. E a mágica acontece. Sabe qual é a mágica? A mágica é a seguinte, que eu aqui, usando essa ferramenta e usando essa estratégia, eu escolho exatamente para quem eu quero compartilhar a minha atividade online. Aqui, ó, usando essa ferramenta e estratégia, conhecimento bem aplicado, eu consigo escolher para quem eu compartilho dados na internet e para quem eu não quero compartilhar. Esse é o poder. É isso que você deve entender e aplicar. Isso aqui é a forma mais privada e segura de navegar na internet. Você escolhe para quem você compartilha suas informações. E aqui, ó, todo o resto é bloqueado. Na hora de fazer uma compra, pode ser que dê algum problema. Eu venho e libero apenas o domínio responsável por isso. Tá? Mas isso aqui eu estou querendo apenas pesquisar produtos, então venho aqui, pesquiso, sei lá, lavadora, 12 quilos, já aparece aqui. Ó, não carregou, beleza, eu venho aqui, ó, e libero o que é possível, o que é necessário. Ó, estático de novo, conteúdo estático, venho aqui, libero. De novo. E venho aqui, ó, e salvo. Por quê? Que da próxima vez que eu acessar o Mercado Livre, eu não preciso mais fazer isso, tá? Atualizo. E é isso aí, já carregou aqui, ó, uma lista de lavadoras. Mas veja, eu bloqueei aqui, ó, uma série de domínios que estão o tempo todo tentando coletar minhas atividades aqui nesse site, aqui nessa página. Como a Google, por exemplo. E assim você tem uma navegação mais privada e segura possível, sem a paranoia de ficar tentando ser invisível, algo que é impossível. Você escolhe para quem você quer compartilhar seus dados, porque privacidade é escolha. Você escolhe para quem você quer compartilhar e para quem você não quer compartilhar seus dados ao navegar aqui pela internet. Ok? Respondida a pergunta? Então não é possível ficar invisível. O que é possível? Você escolher para quem você vai compartilhar informações e para quem você não vai. E aqui, essa é uma das estratégias utilizando o navegador. Obviamente é uma das estratégias que você pode usar, não para ficar invisível, mas para evitar ao máximo que terceiros indesejados saibam o que você está fazendo e fiquem coletando e rastreando você enquanto você navega na internet. Ok? Bom, então essas foram as 5 perguntas aqui desse primeiro episódio do CyberDef Responde. E eu vou separar 15 minutos finais aqui para responder a dúvida de vocês aqui no chat. Tá? Eu vou escolher 3 perguntas aqui no chat e vou respondê-las. Tá? Já está valendo, eu vou escolher aqui. Vai deixando a sua dúvida agora.
E lembrando, ela tem que estar dentro dos critérios lá, né? Quais são os critérios mesmo? Quais são os critérios? Vamos lá. E claro, se não tiver dúvidas, se não tiver nenhuma dúvida seguindo esse critério aqui, eu vou encerrar a live por hoje e a gente se vê, tá? Ou no próximo CyberDef Responde ou na próxima CyberLive, tá? Ser sobre privacidade online e ou cibersegurança pessoal, deve conter no máximo uma pergunta, ter no máximo 2 linhas, ser inteligível, sem abreviações e no idioma português. Vamos lá. Pergunta da Gisele. Boa tarde, eu gostaria de saber como se proteger através da câmera e áudio das Smart TVs. Aí ela deu aqui um contexto. Ela disse que teve a conexão da internet. Como é que é? Ela disse que invadiram a internet dela. Ela, na verdade, não invadiram a sua internet, invadiram a sua rede, provavelmente, e invadiram a sua Smart TV. Agora, através de câmera e áudio, se a sua Smart TV tem câmera, beleza, uma vez que ele controla a sua Smart TV, ele vai controlar também os periféricos dela, né? Câmera, microfone. Então, ó, vamos lá. O que você deve fazer agora? Primeiro, ela fala aqui, inclusive, que quase ninguém fala ou sabe disso. Só que, na verdade, eu já falei sobre isso, tá? Eu já falei sobre Smart TV. Sabe onde você encontra? Você vai acessar a página do CyberDef. Tá bem aqui? E olha, aqui ó, tem uma playlist edições especiais. Eu já falei sobre metaverso, já falei sobre Elon Musk, Twitter, já falei sobre o Facebook, já falei sobre Alexa. Quando você toca para cá, eu já falei sobre Smart TV aqui, ó. Tem um vídeo dedicado a isso, a você se proteger na sua Smart TV. Mas se você não quiser assistir esse vídeo inteiro, que por sinal já teve 500 mil de visualizações, já deve ter ajudado bastante gente, mas vai lá, assiste também, tá? Depois para você ter uma visão geral de tudo que eu trouxe lá, para você implementar tudo. Mas eu resumindo aqui, o que você pode fazer? Primeira coisa é desconectar a sua rede, reiniciar a sua Smart TV, desconectada da sua rede. É a primeira coisa que você deve fazer. Primeira coisa que você deve fazer. Aí você vai lá nas configurações da sua Smart TV e você vai ver se tem atualizações. Por quê? A atualização, ela traz correções de bugs. E o atacante, ele invade os dispositivos, a sua Smart TV no caso, através de bugs, através de brechas de segurança. Então você vai lá e atualiza a sua Smart TV. Se não tiver a atualização, recomendo que você entre em contato com o fabricante, perguntando se não há uma maneira de modificar ali, alterar o sistema. E se o último caso ele disser, não tem mais atualização, eu não suporto mais, eu não dou mais suporte a essa TV, a esse modelo de TV. A única solução é você ou usar a sua Smart TV desconectada da internet, que não vai ser muito útil, acredito eu. 2. Usar ela conectada ao seu smartphone. Você pode espelhar o conteúdo do smartphone para a sua Smart TV e continuar usando ela e continuar utilizando ela offline, desconectada, tá? É uma opção. Ou então comprar outra Smart TV, que oferece para você atualizações. Uma Smart TV mais recente, tá? Vai encaixar aí nessas 3 categorias. Então, primeiro você vai desconectar a internet e desconectar a sua Smart TV. Inclusive, verifique o seu smartphone, verifique se não há algo estranho no seu smartphone. Porque uma vez que o invasor ele invadiu a sua Smart TV, ele pode ter conseguido invadir os seus aparelhos. Os aparelhos que estão conectados na mesma rede também podem ter sido infectados, tá? Mas primeira coisa, foque na Smart TV, resolva o problema da Smart TV, que foi a origem do foco, tá? E certamente é o ponto de falha, é o ponto mais vulnerável. Porque as empresas que vendem Smart TV, o foco delas não é em software, não é muito em software. Inclusive, a margem de lucro é tão baixa que talvez elas nem dediquem tanto recurso a trazer um software mais seguro possível. Então, foque lá. Desconecte da rede, se desconecte da rede, tente atualizar o software da sua TV. Se a sua TV ela tem a opção de você verificar pastas,
Vá lá na pasta, veja se tem um conteúdo estranho na pasta, veja se tem alguma aplicação estranha instalada na Smart TV. A depender de como foi esse ataque, ele instalou um programa malicioso na Smart TV. Vá lá e desinstala. Desinstala, eu recomendo desinstalar tudo que tiver de estranho nela. Surgiu um aplicativo estranho, desinstala. E tenta atualizá-la. Primeira coisa, não conseguiu atualizá-la, aí você tem as 3 opções aqui, né? Usar de forma offline, espelhar o conteúdo do seu computador ou smartphone na Smart TV, ou abandonar essa Smart TV e comprar outra. Tá? Como posso proteger minha rede? Alisson Cauê. Primeira coisa é você começar atualizando, mantendo atualizado o seu roteador. Que a porta de entrada da internet para a sua rede local é o seu roteador. Então, primeira coisa, você vai verificar se tem atualizações para o seu roteador. Segundo, você vai colocar uma senha segura para a sua rede. Terceiro, você vai verificar se o seu roteador ele não tem recursos inseguros. Por exemplo, permitir a configuração remota. Permitir que o administrador da rede configure o seu roteador remotamente. Por que isso é inseguro? Porque se ele é capaz, outros atacantes podem ser capazes. Eles podem explorar ali uma brecha nessa configuração do seu roteador e invadir o seu roteador remotamente. Eu já falei isso, inclusive, em uma live de aquecimento aqui no CyberDef, como que faz para você configurar o seu roteador. Então você vai buscar configurar o seu roteador da melhor forma possível. Depois que você configurou o seu roteador, você vai adicionar seus aparelhos ao seu roteador. Então, em vez de você deixar a sua rede aberta, você pode fechar a sua rede. Em vez de mostrar ali a identificação da rede, você deixa ocultado e se conecta e faz com que o seu aparelho se conecte diretamente ao roteador, uma vez que ele lembra a senha. Então, você vai lá, pega os seus aparelhos, se conecta a esse roteador. E uma dica adicional é você adicionar o endereço MAC de cada aparelho ao seu roteador. Você vai lá, pesquisa na internet como encontrar o endereço MAC do dispositivo. Aí você procura no seu roteador a configuração responsável por você salvar o MAC address, o endereço MAC de cada dispositivo que você vai se conectar ao roteador. É claro, vai precisar entrar nas configurações do roteador. Cada roteador tem a sua própria configuração. Tá? Não vou conseguir te ajudar isso. Não vou conseguir te ajudar com isso. Tá? Mas procure na internet como faz para adicionar MAC address dos dispositivos ao roteador. Por quê? Porque apenas os dispositivos que você cadastrou ali é que poderão se conectar ao roteador. Qualquer outra conexão que não estiver cadastrada, qualquer outra conexão de um aparelho que não estiver cadastrado no roteador, ela será recusada. Okay? Fazendo isso, você já vai blindar em muito a sua rede local. Tá? Agora tenha em mente que a maioria dos ataques, eles não exploram a sua rede. Eles exploram a forma como você navega nos seus aparelhos, seja no seu smartphone ou no seu computador. A maioria dos ataques, eles visam contornar todos os mecanismos de defesa da sua rede e do seu sistema, explorando ou aplicativos vulneráveis que você instala no seu computador ou no seu smartphone, ou páginas que você navega na internet, ou conteúdo que você baixa da internet. É por ali que vem a maioria dos ataques. Então, você deve concentrar seus esforços em tornar o seu computador e o seu smartphone mais seguro. Sim, a rede tem um papel importante aí, porque alguns ataques exploram a rede, mas são ataques mais sofisticados e são ataques não tão frequentes. É mais provável que você seja hackeado através de um ataque de phishing por e-mail do que um ataque através da sua rede Wi-Fi, da sua rede residencial, tá? Então você deve focar em blindar seus aparelhos, tá? Também, não só ficar na rede. Sim, dá para melhorar muita coisa na sua rede, o seu roteador é o ponto de ataque, então melhore ele primeiro. Mas direcione seu foco
aos aparelhos que você utiliza para navegar na internet e armazenar aí, acessar contas e armazenar informações importantes. Seja o seu computador, que deve ser aí o seu computador, ou o seu smartphone, tá bom? E vamos lá para a última pergunta aqui do chat. Tá com o nome engraçadinho? Não vou responder. Não vou colocar como critério não, é um critério pessoal meu, então não. É perder a oportunidade de ter a pergunta respondida. Qual distro Linux você está usando? O VATS está perguntando aqui. Eu utilizo o Pop! OS, tá? É uma distribuição Linux baseada em Ubuntu, que traz algumas melhorias em relação ao próprio Ubuntu, e é compatível com as máquinas que eu tenho aqui. Acho que, como todos, a evolução natural é comprar um computador que vem com Windows e, com o passar do tempo, descobre que o Windows não é a melhor opção, e aí acaba tendo que migrar para Linux. E aí, você vai se deparar com alguns entraves, tá? Não é comum não, tá? Mas pode acontecer de nem toda distribuição Linux ser compatível com o seu computador. Porque, vejamos, seu computador ele foi projetado para rodar o Windows e não Linux. Mas ainda assim, a comunidade Linux faz um trabalho incrível de tornar o sistema, as distribuições compatíveis com vários computadores, com a maioria dos computadores. Mas no meu caso, foi difícil. Eu não consegui rodar as distribuições que eu gostaria e acabei tendo que instalar então o Pop! OS, que sim, é uma boa distribuição. Não é a melhor distribuição focada. Se você procura uma distribuição focada em privacidade e segurança, tem outras, mas dentre as distribuições que existem alternativas ao Windows, que funciona aqui nessa máquina, Pop! OS é a melhor. Tá? É compatível com os drivers, tem drivers compatíveis com o equipamento, né, com o hardware, e isso é muito importante. Tá? E claro, é muito boa, interface fluida, limpa, vem com poucos aplicativos instalados, posso instalar aplicativos diretamente da loja, sem ter que ir lá no site, baixar, e não coleta dados, não tem telemetria embutida, como é o caso lá do Ubuntu. E o Windows, então, nem se fala, né? Beleza? Então é isso. Pessoal, então encerrou aqui o episódio 1 do CyberDef Responde. Agradeço a todos aí pelos comentários, pelas perguntas aqui no chat. E ó, para você ter a sua pergunta respondida aqui nesse quadro, o que você vai fazer? Você vai deixar a sua dúvida aqui nos comentários dessa live aqui. Assim que a live encerrar, você vai deixar a sua dúvida, vai deixar a sua pergunta, seguindo esses critérios que eu acabei de listar aqui. Se não viu, volta no vídeo lá no início, tá? Se chegou aqui agora. E aí, se você estiver dentro dos critérios, maior será a chance da sua dúvida, da sua pergunta, ser respondida nos próximos episódios do CyberDef Responde. Ok? Então, é só deixar aqui. Acabou a live, já deixa. Sua dúvida não foi respondida? Calma que ela pode ser respondida no próximo episódio. Ok? Então é isso. Obrigado a todos pela participação aqui ao vivo e você que assistiu gravado, chegou até aqui. A gente se vê no próximo.